Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniele. Estamos aqui hoje para mais um dia de aula. Nossa aula hoje será de português, né? Como vocês já sabem, sempre em um lugarzinho calmo, tranquilo, sossegado, para que vocês possam ficar à vontade e prestem atenção todo no conteúdo, tá certo? Nossa aula hoje será de português, então nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Tia, nós já falamos desse assunto, eu lembro que a senhora falou na aula anterior, mas nós vamos dar uma revisada, uma continuação da aula que nós tivemos antes, né? Nós temos aqui alguns sinais de pontuação e a explicação de como eles devem ser usados. Então, é bom que vocês fiquem atentos à explicação e aos exemplos também. A vírgula, ela é utilizada para separar elementos de frase. Então, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, Maria, aí vocês estão vendo que tem uma vírgula aí antes do nome Maria, né? José, Maria e o cãozinho Nino foram passear. Se por acaso, depois do nome José, não tivesse uma vírgula, o nome ia ficar emendado. Então, iria ficar José Maria, como se fosse se tratando de uma pessoa só. E, na verdade, aí a vírgula está separando uma pessoa de outra. O José e a Maria, quer dizer que o José e a Maria foram passear com o cachorrinho deles. O ponto final, né, é um sinal de pontuação usado no final de frase. Todo final de frase tem um ponto final, quer dizer que acabou a frase, né, está sendo indicado um ponto final daquela frase que está sendo dita. No caso, um exemplo, tem gosto de sorvete de chocolate, ponto. Ele está dizendo uma preferência dele. Gosto de sorvete de chocolate e ponto. O ponto de exclamação é um sinal utilizado para o quê? Para expressar uma alegria, uma dor, uma surpresa, admiração, uma ordem. E aqui no exemplo temos: aquele bebê é muito engraçado. Ele está se admirando, né, do bebê, porque é tão bebê, tão pequenininho, mas é engraçado. Então, nessa frase, ele está passando o quê? Uma expressão de admiração. Então, por isso que colocaram o ponto, né, de exclamação. Já o ponto de interrogação não tem erro. É um ponto que nós vamos utilizar para fazer perguntas. Qualquer pergunta que você for escrever, no final sempre tem que terminar com o pontinho de interrogação. E aí no exemplo nós temos: quantos anos você tem? E no final tem o ponto de interrogação. Já as aspas, elas são usadas para indicar uma fala em um diálogo e destacar uma palavra, uma expressão ou um trecho de outro autor. No caso aí está falando, segundo o presidente da República, quer dizer que ele está indicando a fala de alguém. Iremos combater a crise. Então essas aspas é a fala que o presidente citou. Já o ponto e vírgula, ele é utilizado para separar partes de uma frase, em que já tenha sido utilizada a vírgula e numerar itens de uma lista. Como vocês podem observar aqui na frase, tem: eu gosto de sorvete de chocolate, ponto e vírgula. Aí eles vão fazer outras citações, vão fazer outra enumeração. No caso, eu gosto de sorvete de chocolate, ponto e vírgula. Meu pai de creme, ponto e vírgula. Meu irmão de morango. Então quer dizer que aí teve uma pausa, onde ele também citou o pai e o irmão. Os dois pontos são utilizados para indicar a fala de alguém
ou apresentar uma enumeração. Olhou para mim e disse, porque alguém vai falar. Queira entrar, por favor. Então, os 2 pontos é quando vai indicar que alguém vai falar. Já o travessão é utilizado para indicar fala de alguém. O que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Ele está muito ligado aqui, ó, aos 2 pontos. Por quê? Porque os 2 pontos estão indicando que alguém vai falar e o travessão está indicando que a pessoa vai falar. As reticências são utilizadas para indicar dúvida, interrupções do pensamento ou para suprir partes de um texto. Amanda sorriu, quer dizer que ela interrompeu aí a frase, né? Por isso que foi colocado a reticência. Então, resolveu perguntar sobre seu pai. Amanda sorriu, né? Pensou que ela ia continuar falando. Então, resolveu perguntar sobre seu pai. E o parênteses são utilizados para indicar comentário ou explicações separadas do corpo do texto. Quer dizer que aqui na frase tem São Paulo. Está entre parênteses explicando o que é São Paulo, de que é que está se tratando esse nome São Paulo. No caso São Paulo, colocaram entre parênteses. Está explicando que é a maior cidade do Brasil. É uma metrópole de contraste. Então, São Paulo aí, ele quis falar, né, entre parênteses, explicar que estava se tratando do estado da cidade e não de um time de futebol, que também nós sabemos que se chama São Paulo. E aqui nós temos a atividade que vocês vão fazer do livro de vocês, né, o livro de português, página 214 e 218 a 226. Terminou essas páginas, tem a continuação 228 a 231, 214, 218 a 226 e 228 a 231. Terminou a tarefinha do livro, vocês vão exercitar a atividade de reforço, página 180 e 181. Essa atividade de fixação do livro de vocês e a atividade de reforço, vocês podem anotar na agenda de vocês. Quando acabar o vídeo, você vai na agenda consultar para saber quais são as páginas que vocês vão fazer. Não esqueçam de anotar, não esqueçam de fazer a tarefinha. Qualquer dúvida, volta ao vídeo ou vai no site da escola, www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo da tia Daniele e até a próxima aula.